tá a quarentena de vocês? Lavando a mão, usando álcool gel, usando máscara, né? Evitando sair de casa. Não sei se, né, tá dando certo para todo mundo, mas tem que dar. Quanto mais a gente ficar em casa, isso acaba logo. E a gente se encontra, espero encontrar com vocês antes de vocês se formarem. Tenho essa esperança. Então, olha só, gente, dando continuidade aí à matéria, hoje, né, que ainda é ecologia, hoje a gente vai falar sobre cadeia e teia alimentar, tá? E aí, o que é isso, cara? O que é cadeia e o que é teia alimentar? É uma organização, tá? De fluxos de energia de indivíduos conectados ali, né? Essa energia, ela é passada através da alimentação. Então, a gente vai entender essa relação alimentar, né, que ocorre entre indivíduos e a forma com que essa energia passa de um para o outro, né? Então, quando a gente estuda a cadeia alimentar, que é um tema que cai muito no vestibular, tá? A gente consegue entender quem é quem ali na fila do pão, tá? Então, botei ele para vocês, ó. Para entender o funcionamento de qualquer ecossistema, é essencial compreender as relações de alimentação que nele ocorrem. As relações de alimentação demonstradas entre os grupos de organismos podem ser estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares. E eu botei um exemplo para vocês. Então, olha só. A gente vai identificar quem é o produtor, quem são os consumidores, quem são os decompositores dessa cadeia. E a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Então, se você entende quem são os indivíduos de uma cadeia, a teia alimentar é uma consequência. Então, a gente coloquei na fotinho para vocês, né, essa demonstração. Uma coisa que a gente precisa identificar é que para montar uma cadeia alimentar, eu sempre começo do produtor e vou fazendo essa sequência, indicado por setas, tá? Então, se a gente perguntar assim, quem se alimentou de quem? Então, vamos lá, quem a serpente ali se alimentou? Então, a serpente, ela se alimentou, né, do sapinho, ok? Foi o alimento da serpente. Professora, mas por que a seta está ali ao contrário? Porque a gente vai indicar a transferência de energia, tá? Então, o sapinho, através da sua morte, tadinho, transferiu energia para a serpente. Deu para entender como isso funciona? Isso é muito importante. Outra coisa que é importante, gente, é que esse fluxo de energia, ou seja, essa passada aí de energia, ela é sempre unidirecional. Ninguém consegue voltar ali do mundo dos mortos para devolver energia para quem... Não dá para fazer isso. Então, é sempre unidirecional. E essa energia, conforme vai sendo passado de um organismo para o outro, essa energia, galera, ó, diminui, tá? Por isso que a gente tem ali consumidores, né? Por exemplo, aqui esse consumidor terciário, essa serpente, ela precisa se alimentar muito mais, porque a quantidade de energia que ela recebe é sempre menor. Ou seja, quem mais tem energia, quem mais produz energia, são os produtores, o primeiro cara ali da cadeia alimentar, tá bom? Então, partindo desse princípio, a gente vai ver quem é quem ali na cadeia alimentar, tá? Então, botei ali uma introdução para vocês. As cadeias alimentares podem ser definidas como as relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Ela mostra de maneira unidirecional, que eu expliquei para vocês, como a energia e os nutrientes eles fluem entre os seres vivos de uma determinada área. E o primeiro cara, né, a gente vai ter níveis básicos aí, que a gente chama de níveis tróficos, tá? Da cadeia. Então, o primeiro aí é o produtor. Quem é o produtor? É o cara que produz. Não. O produtor, ele vai corresponder aos indivíduos que produzem o seu próprio alimento. Ou seja, ele não precisa sair para procurar seu próprio alimento, para caçar nada. Ele produz seu próprio alimento, né? E essa produção do próprio alimento, a gente caracteriza esse cara, né? A gente classifica ele como autótrofo ou autotrófico, tanto faz. Então, os autótrofos ou autotróficos são os indivíduos que produzem seu próprio alimento. Professora, de que maneira ele vai produzir seu próprio alimento? Através de dois processos. Um, a fotossíntese, e o outro, a quimiossíntese. Qual é a diferença? A diferença é que a fotossíntese, ou seja, os seres fotossintetizantes, eles necessitam de uma energia luminosa
para fazer esse processo, tá? Já os indivíduos quimiosintetizantes, eles não têm essa necessidade, né, luminosa, então eles vão fazer isso através de reações químicas, beleza? Tranquilo? E quais são os exemplos aí de produtores? Então a gente tem os vegetais, né, as plantas em geral, nós temos as algas, que alga não é planta, e a gente tem um grupo de bactérias chamadas cianobactérias, né, que são bactérias que fazem esse processo aí autótrofo, beleza? Aqui eu coloquei alguns exemplos de fotinho para vocês, tá? Os consumidores são os caras que, infelizmente, não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles são classificados como heterótrofos ou heterotróficos. Também tanto faz essa classificação, tá? E nós estamos inseridos nesses consumidores, né? Então, o primeiro consumidor, ele vai ser o cara que vai consumir a plantinha, né? Então, o primeiro consumidor, ele sempre é um herbívoro, tá? A partir dali, a gente tem carnívoros e também alguns que são onívoros, tá? Então, nesse caso aqui, gente, nessa cadeia aqui representada, o produtor é o vegetal, o primeiro consumidor é o grilo, que é o primeiro cara a consumir a plantinha, o produtor. O consumidor secundário é o sapo, né? Porque ele vem depois do consumidor primário, que é o grilo, então ele consome o grilo. Consumidor terciário, a gente tem ali a cobra, ele consumiu o consumidor secundário. E o consumidor quaternário, a gente tem ali o gavião, que ele consumiu ali a cobra, que é o consumidor terciário, tá? Eu falei para vocês que a gente organiza isso em níveis tróficos. Então, quantos níveis tróficos nós temos nessa cadeia alimentar aqui representada? Vou deixar um tempo aí para vocês pensarem. E aí, gente? Vou lembrar, nível trófico são todos os indivíduos de uma cadeia alimentar. Quem respondeu 4, errou. São 5. Gente, toda vez que eu vou quantificar, tá? Níveis tróficos, eu começo desde o primeiro indivíduo. Quem é o primeiro indivíduo? Produtor. Então, eu tenho um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário e um consumidor quaternário. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos, ou seja, 5 níveis tróficos nessa cadeia. Foi? Dessa cadeia, quem tem mais energia, quem tem menos energia? Vamos lá. Quem tem mais energia é o... Muito bem, vegetal, boa. Quem tem menos energia é o gavião. Porque eu falei para vocês que a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Beleza? Sempre fiquem atentos à posição, tá, de cada consumidor. Porque quando a gente pega uma teia alimentar, o cara em uma cadeia dessa teia ele pode ser o consumidor primário, no outro ele pode ser o consumidor secundário. Então, vocês precisam ficar bem atentos sempre às setinhas que estão indicando ali a cadeia que está sendo formada, tá bom? E os decompositores, tá? Os decompositores, eles vão literalmente englobar ali os indivíduos que vão fazer um processo de decomposição, que é um processo importantíssimo. Por quê? Eles fazem o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Eles vão devolver para o solo, tá? A matéria orgânica que eles utilizaram em algum momento. Olha que bonito isso. Isso é quase poético, né? E quem são esses indivíduos? Então, a gente tem os fungos e as bactérias fazendo esse processo de decomposição. Tá bom, gente? Então, é importante. Imagina se a gente não tivesse esse processo de decomposição acontecendo. Toda matéria orgânica morta ficaria eternamente aqui no nosso planeta. A gente não teria mais onde colocar isso. Então, é importante fazer esse processo, né, final aí da cadeia e da teia alimentar. E como eu falei para vocês, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Então, a gente tem cadeias alimentares que vão se cruzando e, na verdade, né, a prática é essa. A teoria é aquilo que a gente aprendeu, cadeia tudo bonitinho, separado. A prática, né, dentro de um sistema ecológico, é assim que a gente encontra, tá? Então, a gente não pode ter, por exemplo, se o indivíduo, tá, um ser vivo, ele só consome aquele outro ser vivo, ele não tem outras opções alimentares, a probabilidade desse indivíduo continuar na natureza é muito pequena. Então, ele tem que ter outras opções sempre.
senão dá ruim para ele, tá bom? Então, coloquei para vocês um esqueminha aí de teias alimentares. E, como eu tinha dito, o fluxo de energia, então, é sempre unidirecional, tá? Sempre do produtor para o último indivíduo da cadeia, e ele sempre vai diminuindo, porque a gente tem gasto de energia. Então, quando a gente consome, por exemplo, um querido x-tudo, né? A gente, né, e se a gente, sei lá, fosse, nossa, agora um exemplo muito doido. A gente fosse nadar e um tubarão nos engolir, nos matar, enfim, nos comer, a gente, né, a energia que a gente vai passar para esse tubarão não é a total que a gente consumiu aquele x-tudo, porque a gente gastou a energia. Então, só o fato de respirar, a gente está gastando energia. Então, isso faz com que o fluxo de energia sempre, né, vai sempre sendo perdido ao longo dos níveis tróficos, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem tranquila a aula de hoje, né? Porque essa matéria é muito tranquila. Façam as revisões. Tem lá os nossos canais de dúvida, nossos plantões de dúvida, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Tô com muita saudade de verdade. Espero que tudo isso acabe logo. Façam as atividades, olhem os gabaritos, material de apoio, tá? E até a próxima, gente. Um grande beijo.